Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Vamos ministrar nessa noite sobre o seguinte tema: a comunhão da mesa do Senhor. Essa mesa é uma mesa do Senhor. E para participar dessa mesa, tem de compreender que há uma comunhão ao redor da mesa. Se não haver essa comunhão com Deus e com o próximo, não há possibilidade de participar dessa mesa. Então, a comunhão da mesa é algo que a cruz demonstra. Uma comunhão com Deus e uma comunhão com o próximo. E quando eu participo dessa comunhão, tendo a minha comunhão quebrada com Deus, ou tendo a minha comunhão quebrada com o próximo, eu sou réu do corpo e do sangue do Senhor. E a palavra de Deus diz que é por essa razão, é por esse motivo, que há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem, que morreram, porque não atentaram para essa situação do que a mesa requer e a seriedade desse momento muito espiritual. Meus amados, quando falamos de comunhão, nós louvamos, nós bendizemos e exaltamos ao Senhor. Quando lemos esse texto que Paulo, de uma forma extraordinária, ele fala: como eu recebi do Senhor também eu te dou. Ele ensina o que ele tinha aprendido, possivelmente com Pedro, a respeito da ceia, nos dias que ele passou com Pedro. E ele vai a essa igreja, dá essa orientação e diz: olha, eu recebi esse ensinamento, eu estou passando adiante, e eu quero dizer a vocês da igreja de Coríntios, a indignidade de não compreender esses elementos faz com que tenha muitos fracos,
faz com que tenha muitos doentes, faz com que tenha muitos que morrem. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a ceia é algo bom e deve ser feito, é uma instituição do Senhor Jesus Cristo, mas em contrapartida, ela traz bênçãos espirituais, mas em contrapartida, ela traz juízo de Deus, quando é feito de forma indignamente. E eu acho interessante que a partir do verso 17, Paulo quer ensinar a igreja como participar de forma correta, porque a igreja participava da ceia, mas antes de celebrar a ceia, ela celebrava a festa de Deus, a festa ágape, e trazia muitas coisas, muitos alimentos, e eles todos comiam com alegria, e bebiam, e depois ceavam. Mas o que estava acontecendo nessa igreja? Traziam muitos alimentos, junto à panela que vamos ter domingo que vem, depois da escola dominical, trazia muitos alimentos, mas os ricos comiam primeiro, porque era quem trazia mais. Então eles comiam primeiro, comiam antes dos outros, e depois de comer e se fartarem, dois pecados terríveis, glutonaria e bebedice, e beberem muito. Depois disso eles liberavam para os pobres comer, e diziam: vamos celebrar a ceia agora. Não havia nenhum aspecto de comunhão, de amor ao próximo, e nem de santidade. E Paulo diz: está tudo errado. Vocês, quando comem, não esperam um pelos outros, e uns se fartam e os outros passam necessidade. Está tudo errado. Isso não é ceia, isso não é festa de amor a Deus de jeito nenhum. Paulo estava exortando a igreja a viver a seriedade das coisas, a verdade do Evangelho, os princípios de Deus. Wesber diz isso de uma forma muito clara no seu comentário. E aquela igreja tinha de compreender essa verdade. Então ele introduz o seu discurso dizendo: é necessário ter unidade. Não é só um ritual, tem de haver unidade. O sentimento hedonista tem de ser lançado fora, porque ele cita que eles faziam essas coisas para a sua própria satisfação. Então o sentimento, o desejo de felicidade, de satisfação própria, tem de ser esquecido. Temos de compreender quem somos. Somos um corpo, somos uma família, e isso que o Partir do Pão diz, um corpo que é dividido em muitos membros, do qual o único é o cabeça, o Senhor Jesus. Então tem de esquecer isso, todo sentimento hedonista. Sabe, se fosse nos nossos dias, Paulo dizia assim, que não é essa comelança inteira, né? Aí ele ia dizer assim: olha, vocês têm de esquecer que o culto é cristocêntrico. O culto não é para você, não é para te agradar. O culto é para agradar a Deus. O culto não é para te dar emoções e sentimentos. Não é para cantar as músicas que você quer. Não é para ser feito do jeito que você quer. Não é para satisfazer as suas vontades, e sim a vontade de Deus. É isso que ele quer ensinar. Tira todo o sentimento hedonista da vida, da busca pelo prazer, o seu prazer. E ele disse: isso era tudo contrário aos princípios da ceia, tudo contrário aos princípios da festa do amor a Deus, tudo contrário, porque havia muitas divisões, havia muito partidarismo, muita separação, não havia unidade, não havia amor, amor pelo próximo, não havia. E eles expressavam e pensavam que estavam amando a Deus e em obediência a Deus, celebrando a ceia, e não estavam. Apesar de ser um mandamento, uma ordem, não havia
prazer em Deus naquela atitude, naquele símbolo, nesse ritual que era feito de uma forma errada. O que Deus está dizendo é o seguinte, e o que Paulo nos ensina através da direção do Espírito Santo, a nossa igreja hoje, é dizer assim: olha, se haver divisão na sua vida, no seu coração, você não pode participar da ceia. Se você tem mágoa, rancor, se você guarda raiva de alguém, você não pode participar da ceia. Deus nem aceita nem a sua oferta, nem o seu dízimo. Não aceita o seu culto. O seu culto é vão. Se você não se corrigir, se você não tomar uma atitude que você é embaixador da paz, pregoeiro da paz, se você não pregar a paz e viver a unidade, você pode vir à igreja, sentar nesse culto a cada mês e participar da ceia, e você está comendo juízo para a sua vida. O seu culto é inútil e a sua oferta é vã. É isso que Deus está dizendo. É isso que Paulo queria ensinar àquela igreja. Que Jesus era o centro e o coração afastado do propósito divino, afastado da comunhão divina entre Deus e o homem, e Deus e o próximo, não poderia participar desses elementos e desse ritual extraordinário que o Senhor Jesus falou que a igreja deveria fazer. E ainda na introdução, ele diz que nessa mesa de comunhão deve ter motivações certas. E o que é que acontecia? Havia motivações erradas. As motivações não eram certas. E Paulo ensina isso. No verso 20, ele fala sobre isso, que as motivações do povo eram erradas. Porque o povo fazia por ritual, era um ritualismo brabo. Mas não havia amor. E se não tinha amor, não servia de nada. O ritual, por mais bonito que seja, se não tiver amor, não vale. Você pode dizer, é muito bonito, que coisa linda. A mesa arrumada com trigo e uma mesa com duas cores, branco representando a pureza e vermelho o sangue de Cristo, o pão, uvas verdadeiras, glória, coisa boa, né? Pão, isso tudo é bonito. É bonito chamar os presbíteros e eles ficarem aqui na frente, orar e distribuir, e você comer do pão e beber do vinho, é tudo muito bonito. Mas se não entender o propósito, é só um ritual. Em vez de bênçãos, há maldição. Então, é importante você compreender isso. É importante você entender essa verdade, esse princípio de Deus. Então, a comunhão, aí ele vai e diz a ceia propriamente dito, o que eu recebi do Senhor. Ele vai começar a falar, porque a comunhão ao redor da mesa do Senhor faz com que possamos olhar para a cruz de Cristo. A palavra de Deus diz: fazei em memória de mim. E quando diz assim, em memória de mim, é para você olhar e ver o que Deus fez por você. Você lembra do que Deus fez por você? Você lembra do que Jesus Cristo fez? Você lembra da sua morte? Você lembra do seu sofrimento? Porque Ele morreu, você sabe que Ele morreu por amor a você, para substituir você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância.
Você sabe como foi a sua morte? Foi uma morte muito triste, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor. Você sabe? Ele foi esmurrado, chicoteado. Ele andou carregando uma cruz. Depois de passar uma noite inteira em agonia de dor, colocaram uma coroa de espinhos, ridicularizaram ele, deram fel para ele beber, penduraram em uma cruz, e o seu sangue foi vertido e caiu naquela terra, para que você fosse purificado. E ali Jesus diz algumas palavras extraordinárias. Mas a morte de cruz era algo que trazia muita agonia, porque a pessoa ficava preso pelos pés e pelas mãos. Não era propriamente as mãos, mas eram os punhos presos. Faltava ar, como tivesse sufocado. Os seus pulmões eram contraídos, e para a pessoa respirar tinha de fazer um esforço de tentar corrigir o seu corpo que caía para frente. Tamanha dor, tamanha agonia, tamanha sofrimento, porque Ele te ama. Então a ceia faz com que você olhe para a cruz e olhe o sacrifício de Jesus, como Ele morreu, mas entenda por quem Ele morreu. Ele morreu por você. Você tem sido grato a Deus por esse amor sacrificial? Você tem sido grato a Deus por esse amor doador? Você tem sido grato a Deus? Você tem olhado para a cruz e diz: oh Deus, muito obrigado pelo seu amor altruísta. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua me amando. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sofreu para que eu pudesse experimentar da tua presença e da tua vida. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Aí você tem de olhar para a cruz e olhar para você, porque o texto diz assim: quem bebe e come indignamente será réu do corpo e do sangue. E aí você percebe, quando você olha para a cruz, que você não come indignamente. Por quê? Porque você não é digno de sentar nessa mesa. Você não é digno de participar dessa comunhão. Mas através da manifestação de amor e da graça de Deus na cruz, Deus te torna digno. Comer indignamente é não entender isso. É não entender que eu e nem ninguém temos a dignidade de participar de um momento como esse. Somos pecadores. Mas quando olhamos para a cruz, o sacrifício vicário de Cristo, entendemos que há perdão dele para a minha vida e para a sua vida. Calvino disse que quando nós achamos e vemos a nossa indignidade, nós estamos prontos para participar. Mas se você diz: não, eu sou digno de participar, você não deve participar dessa mesa. Porque você não compreende a graça e nem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque você não entende essas verdades de Deus. A comunhão da mesa do Senhor faz com que a sua igreja
que tem dificuldade em servir e cumprir a missão, cumpra a missão da qual Deus nos chamou. Porque o texto diz que quando você faz isso, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você participa da comunhão da mesa, você anuncia a morte do Senhor. E uma das missões da igreja, ou a missão principal da igreja, é anunciar o que Ele fez por nós. Anunciar o que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu por amor, Ele sofreu por amor. E quando nós participamos desse momento extraordinário, nós demonstramos isso. Nós anunciamos isso. Só estamos participando por causa do amor dele. O amor que nos purifica, nos lava e nos limpa de todo o pecado. Anunciamos que em Jesus Cristo somos remidos. Em Jesus Cristo somos restaurados. Em Jesus Cristo somos abençoados. Em Jesus Cristo somos libertos. Em Jesus Cristo somos curados, sarados. Em Jesus Cristo. Então anunciamos que somos dele e fazemos parte dele e vivemos para ele e para a sua glória. Tudo que façamos é para a glória dele. Nós somos dele. Anunciamos o que ele fez. E quando eu olho para a minha vida, eu sei que Deus fez muito por mim. Muito em todas as áreas, esfera, a começar com a área espiritual e em todas as áreas da minha vida. Eu anuncio. Hoje eu estou vivo por causa desse amor maravilhoso do Senhor Jesus. Então Ele faz com que eu cumpra a missão dele. Participando da ceia. Não é só isso que você deve fazer para cumprir a missão de Jesus Cristo. Para cumprir a comissão, o ID de Jesus Cristo, você tem que fazer muito mais. Mas para você que não faz nada, Ele te dá esse privilégio de cumprir a sua missão, participando da ceia. Mas é uma outra coisa magnífica. Nós temos esperança nele, na ceia. Porque o texto diz: anunciai a sua morte até que ele venha, para beber novo no reino dos céus. Que coisa linda! Nós anunciamos que o nosso Jesus, que morreu em uma cruz, que faz com que eu e você cumpramos a missão, nessa comunhão ao redor da mesa do Senhor, Ele faz com que você tenha esperança nele, de um dia comer a última ceia no céu, em um dia glorioso da parousia, da volta de um Deus que está vivo e reina, e virá julgar a terra, e você vai subir com ele e participar da última ceia extraordinária e maravilhosa. Essa é a razão da nossa fé e esperança, a ressurreição. Iremos participar com Deus. Certeza plena de salvação. Certeza, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Iremos para o céu, gozar da plenitude de Deus, da morada de Deus continuamente. O Senhor Jesus, no livro de João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu irei voltar e levarei você comigo. O que Jesus Cristo está dizendo é o que a ceia faz. Te dá esperança no Deus que está preparando morada, que preparou morada para você, que um dia virá e você vai morar com Ele. Isso que Deus promete. Talvez o seu coração tá, meu Deus, o que eu posso fazer para isso? O Senhor Jesus disse: olha, não turbe, não fique nervoso, impaciente, creia em Deus, creia também em mim.
Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Passa a crer nessa esperança de vida e extraordinária. E viva e participe dessa comunhão ao redor da mesa, para você viver os propósitos de Deus para a sua vida. Mas a comunhão da mesa do Senhor faz com que você viva em santidade. E nós fazemos todo mês, para que você não venha esquecer nunca quem você é. Se você atentar para o texto que nós lemos, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você faz um autoexame, você vê como realmente você está, e você busca a santidade. Você busca o perdão, você busca mudanças. Diz: Deus, eu preciso mudar. Quando você faz um autoexame, você entende como você se encontra e quanto você precisa das misericórdias, da bondade e do perdão de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a ceia nos leva a ter santidade, a examinar continuamente, ou no caso da nossa igreja aqui, mensalmente, a minha vida com Deus. Mas não é examinar o outro, é examinar a você. Se você, como você está, se você compreende mesmo o que é participar dessa mesa. É examinar se você realmente na sua vida, pecado, você realmente é filho de Deus. Se pecado é um acidente na sua vida, não é algo contínuo. E se for, faz com que você faça uma autoanálise e peça perdão a Deus e abandone o pecado, confesse, deixe e volte a uma prática de amor, de adoração e de devoção a Deus. Então esse texto nos ensina, e a comunhão da mesa nos ensina a viver em santidade, a fazer um autoexame. E quando nós fazemos um autoexame, nós discernimos o corpo. Pastor, como isso? Discernir o corpo? Como é que eu vou discernir o pão? Mais uma vez, Paulo começa a falar sobre acepção de pessoas, sobre divisões, e ele finaliza dizendo assim: você tem de discernir o corpo. Discernir o corpo você tem de ter comunhão com seu irmão. Talvez você come um pão e você sabe que tem de discernir o corpo, mas talvez você come sem saber o que é isso. Sabe o que é discernir o corpo? É você entender como está a minha relação com meu irmão. Quando você examina, autoexamina, você vê como está a sua relação com Deus. E quando você come e bebe sem discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. Porque a vontade de Deus é que você olhe como está a minha relação com meu irmão. Como está a minha relação com meu próximo? Se não tiver boa, você não discerne o corpo de Cristo. Você não entende a família de Cristo, a igreja. Você não compreende isso, da onde você faz parte. E aí você experimenta juízo de Deus. Sabe? A vontade de Deus é que você participe da comunhão da mesa do Senhor, examinando a sua relação com Deus e discernindo a sua relação com o corpo. Que Deus te abençoe, que você possa compreender a sua indignidade de participar dessa mesa, mas que acima de tudo você possa compreender que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus da bondade,
do amor e da misericórdia. É um Deus do perdão. Eu quero convidar os